Fala galera do canal Avanço Contemporâneo, como é que vocês estão, gente? Top demais! Começando mais um vídeo aqui pra vocês, com muita alegria. E hoje vamos falar sobre um assunto muito frequente e atual aí no mundo, né? Guerra entre Rússia e Ucrânia. Quais as consequências disso? Isso irá influenciar na economia do país, na economia do mundo? Acompanhe até o fim desse vídeo que você vai saber o que definitivamente acontecerá daqui pra frente. Roda a vinheta. Zombie Apocalypse. Opa, não vai se esquecer de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra você não perder nenhum vídeo, pois sai vídeo todo sábado ao meio-dia, ok? Vamos começar esse conteúdo então. Hoje, como todos já estão sabendo aí pelos jornais, pelas internets, pelo Instagram, Facebook, Twitter, entre outras coisas, Rússia e Ucrânia estão entre uma guerra civil, sim. Mas isso já se vem de 6 dias, até que a primeira bomba alcançou a Ucrânia, ou seja, a capital, em Kiev, e foi bombardeada. Foi então que começou essa guerra toda. Mas isso vem desde épocas. Vamos explicar esse conteúdo primeiro, para que depois a gente fale sobre as consequências econômicas que isso terá. Tudo isso começou em exatamente 2014, quando a Rússia invadiu a Ucrânia e o presidente deposto, naquela época que comandava a Rússia, teve que lutar com forças ucranianas e então foi criado uma lei, ou seja, um protocolo que estava tendo uma mini guerra, eles estavam começando a bater de frente, Ucrânia e Rússia, e foi criado então um acordo conhecido como Protocolo de Minsk. O que foi esse Protocolo de Minsk? Foi firmado a paz entre os dois países. No entanto, foi entre aspas essa paz, né? Por quê? Porque isso nunca acabou. Sempre teve resistência dos dois lados, quanto da Rússia quanto da Ucrânia. Foi então que, após essa resistência entre os dois lados, Putin, ao longo dos anos, foi e reconheceu 2 territórios que são presentes dentro da Ucrânia como país. E ele fez um tratado e mandou para a OTAN, para outros tipos de países, para eles reconhecerem. E eles não reconheceram. Por quê? Porque eles acharam isso errado. Foi que, logo após isso, eles começaram então a uma discussão. Mas o que aconteceu nessa discussão? O que envolveu? O que definiu? Definiu então que o Biden, presidente dos Estados Unidos, não aceitou isso. Vários outros presidentes, como França, Inglaterra, Reino Unido, também não aceitou. E a Ucrânia saiu perdendo nisso tudo. Logo após isso, Putin então, percebendo que tinha uma grande briga entre Ucrânia e Rússia, e a Ucrânia queria entrar na OTAN. O que era a OTAN? OTAN é nada mais que um grupo que foi feito para combater a URSS, ou seja, a União Soviética, que é a antiga Rússia. E a Ucrânia querendo entrar nesse tratado para se proteger, a Rússia falou não, eles não vão entrar. Quando você está em guerra com algum país, você não consegue entrar na OTAN. Definitivamente foi então que a Rússia firmou e reforçou seu armamento, sua segurança diante da divisa entre Ucrânia e Rússia. Foi então que há 6 dias atrás agora, Putin declarou um ataque contra a Ucrânia, e até hoje, dia 1/3 de 2022, está acontecendo uma guerra civil entre Rússia e a tão sonhadora Ucrânia. Até onde vai isso? Não sabemos. Porém, as consequências irão atingir em primeira e segunda instância qualquer país do mundo inteiro. Sendo com comida, sendo com economia, sendo com mercadorias. Antes de eu trazer as consequências para vocês precisam saber uma coisa. Toda guerra entre um país X e um país Y traz consequências ruins, não só para eles, mas para o mundo inteiro. Então foco. Às vezes a gente vai olhar a guerra assim e vai falar, nossa, mas isso aí não vai chegar nunca aqui no país. Isso aí não vai chegar nunca aqui na nossa região. Vai sim, com preços, com inflação e, cara, com muitos juros. Eu acredito que eu separei 6 consequências falando sobre Rússia e Ucrânia aqui, e o que trará isso para o nosso país, tanto também para o mundo.
A primeira dela é o que? A gasolina e o combustível vai aumentar. Por que que vai aumentar? Tudo isso é por conta que a Rússia é uma das maiores produtoras e captadoras de petróleo. Seguidamente, se ela capta muito petróleo e ela está em guerra com a Ucrânia, ela não vai ter mais uma autoprodução. E ela não tendo uma autoprodução, o que será esperado dela é que ela tire muito menos petróleo do que é esperado. E assim o preço sobe. Quando você tem muita demanda e pouco produto, o preço vai lá nas alturas. Como podemos ver isso? No primeiro dia de bombardeio entre Rússia e Ucrânia, o barril de petróleo de 90, se eu não me engano, de 80 a 90 dólares e uns quebrados foi para 105 dólares, o que é bastante desesperador. Qual que é a segunda consequência? As bolsas de valores serão totalmente prejudicadas. Tanto a bolsa da Ucrânia e da Rússia, que nem estão abrindo mais por conta da sua oscilação, ou seja, pessoas vendendo todos os seus títulos por conta de desespero, por conta de necessidade, sofrerão demais. São as quedas das bolsas. Mas Alan, isso influencia na bolsa brasileira também? Sim, teve pouca influência, mas influencia também. Na bolsa dos Estados Unidos? Sim. Como podemos ver, países europeus já teve muita influência. O índice de S&P 500 dos Estados Unidos teve uma grande influência também nessa oscilação. E vários outros tipos de coisa terão também. Qual que é a terceira consequência que irá influenciar o mundo e os países, principalmente o que você mora? O preço de alguns produtos alimentícios pode ou vai aumentar. Por quê? Porque é o seguinte, a maioria dos produtos que envolvem trigo, milho, entre outras sementes, são produzidos pela Rússia ou são produzidos pela Ucrânia em grande escala. E eles estão em guerra. Normalmente falando, quando não se tem uma autoprodução e se tem uma autodemanda, o preço vai nas alturas. Então, é de inteligência que pensamos e esperamos que tudo que envolva trigo, milho, entre outras sementes, pode aumentar no nosso país. Quarta consequência que Rússia e Ucrânia pode trazer para países europeus agora, não exatamente países da América, mas é o que? A questão do gás natural. O que é a questão do gás natural? É um gás que fornece energia. Esses países eles são totalmente escassos quanto à questão de meio ambiente e energia. Então eles compram gases da Rússia. E se a Rússia parar de mandar gás para, por exemplo, a Alemanha, que é uma total dependente com, por exemplo, 50% do gás natural, isso vai prejudicar muito o preço da energia. Então, se você mora na Europa, se você mora em países europeus, se prepare que a energia vai vir com pedrada. A energia vai vir alta. Qual que foi a quinta consequência da guerra entre Ucrânia e Rússia? Foi a queda do Bitcoin. Sim, a queda do Bitcoin. Por quê? Porque isso ocorreu entre o primeiro e o segundo dia das invasões. Hoje em dia ele se encontra no valor normal e já deu uma boa recuperada. Por quê? Porque tudo isso aconteceu em questão que a Rússia é o terceiro maior minerador de Bitcoin do mundo. Então, se ela está em guerra, normalmente falando, não terá uma autoprodução. Isso não irá suprir as demandas mundiais. Coloque isso na cabeça. Ao mesmo tempo que teve uma queda do Bitcoin, teve uma coisinha para trás. Eu vou falar isso no fim do vídeo. Fica aí que você vai saber. Qual que é a sexta consequência que teve em questão de Rússia e Ucrânia? O dólar pode subir, sim. Em questão de alguns vídeos de grandes influencers, de grandes sábios do mundo de finanças, podemos ver que o dólar já subiu em questão de 12 centavos em 1 ou 2 segundos só com essa guerra. Então, se você está esperando que o dólar caia, prepare-se porque ele pode subir em meio a esse confronto, a essa resistência dos dois países. Tivemos bastantes consequências ruins e influências sobre esses dois países que estão confrontando. Mas uma coisa boa sobre tudo isso, gente, infelizmente tivemos muitas mortes, muitas coisas ruins, mas uma coisa boa, tivemos também oportunidades. Por quê? Porque um exemplo foi o que eu falei pra vocês, o Bitcoin teve uma queda.
E nessa queda do Bitcoin, quem aproveitou ela poderia ter uma grande valorização de capital. Por quê? Porque o Bitcoin saiu de 200 a 22 mil reais, 220, e bateu 176 mil em sua menor queda, 173, e depois já se normalizou a 222 hoje em dia. Então, se você compra ele a 176 mil, você tem uma grande valorização. Você tem uma grande probabilidade de fazer com que seu dinheiro cresça. Então foco, cara, foco. As oportunidades estão em meio às guerras, as oportunidades estão em meio às caídas, às baixas. Seja inteligente, compre na baixa pra você vender na alta. Não queira comprar na alta quando todo mundo tá comprando, porque é lá que o valor vai estar nas alturas. O nego vai estar te metendo a faca lá pra te vender um 0,001 Bitcoin. Então cuidado, entendeu? Quando se fala de ações também você teve oportunidades. Por quê? Porque como as bolsas sofreram muito, eu tô falando bolsas fora a da Ucrânia e da Rússia, porque elas nem abrindo estão, teve oportunidades também. Por quê? Porque ações valorizadas, ações boas que têm oportunidade de grande crescimento, caíram por consequências desse confronto. E você poderia ter comprado ela nas baixas. Por quê? Porque ela hoje em dia, a maioria já se valorizou, já se normalizou. Então, fique atento em crises, fique atento em momentos que todos estão desesperados. Desejo toda a fé, toda a força para a Ucrânia, porque o que eles estão passando não é fácil para ninguém. Fiquem espertos com as oportunidades, preparem os bolsos, porque as consequências vão chegar sim ao Brasil, aos Estados Unidos, a qualquer outro país mundial. E é isso. Vamos, Ucrânia, que todos os brasileiros, a maioria já conseguiu sair de lá sim, estão chegando no Brasil, eu acredito que hoje à tarde, por conta dos aviões que o governo mandou. E é isso. Que vocês tenham um ótimo dia, espero ter ajudado vocês, espero ter trazido a realidade que estamos passando aqui pra vocês. E é isso, valeu, falou e fui. Até o próximo vídeo. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette.